Moisés, ele disse que os ídolos que os pagãos adoravam, na verdade, eram demônios. O que é um ícone e o que é um ídolo? Todos os dois são imagens, mas são duas coisas completamente diferentes. Isso é uma estratégia satânica, é fazer agir através de coisas, de objetos, particularmente de imagens, com o objetivo de tirar o foco da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo, para que as pessoas se voltem para aquela imagem ou aquilo que aquela imagem representa. Diante dos olhos, claramente a diferença entre ídolo e ícone, eu vou entender então que uma coisa é proibida e a outra é permitida. Os protestantes radicalizam as coisas dizendo assim: mas então vamos cortar o mal pela raiz e vamos parar de fazer qualquer tipo de imagem. E se, né? Estamos aqui confabulando. E se houvesse um pastor super famoso e debatesse com o nosso querido Padre Paulo Ricardo, que talvez nós nunca vamos ver ele debatendo, mas aqui neste canal nós demos um jeitinho. Então fica comigo até o final do vídeo para nós vermos aí que tema que nós vamos colocar nesse debate, tá bom? Não esquece do seu joinha, de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Só lembrando, filho amado de Deus, principalmente se você é protestante e não é católico, este é o canal católico. Seja muito bem-vindo, mas os seus comentários aqui, ele tem uma regra, que é muito amor, respeito e compaixão com o próximo, tá bom? É esse Jesus aqui passando nesta telinha, tá bom? Esta imagem para te lembrar que nós somos cristãos e precisamos seguir essas regras, tá bom? Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Então, só para deixar uma coisa bem clara aqui, nós pegamos um trechinho de um pastor que sempre está presente nesses vídeos do YouTube, né, que é Augusto Nicodemos. Ele é um pastor presbiteriano e também segue aí a teologia do calvinista na realidade, e ele sempre está presente, então ele é muito renomado e respeitado aí, principalmente diante dessas entrevistas. E a gente vai pegar um trechinho do Padre Paulo Ricardo falando sobre o mesmo tema, para nós vermos aí a diferença e nós entendermos esse assunto, gente, que toda vez a gente traz aqui, porque as pessoas não entendem, né? Ainda em pleno 2026, ainda deturpam. Então vamos começar aí com a fala do Augusto Nicodemos, que esteve lá no Inteligência Limitada, e neste trecho aqui, ele falou sobre o quê? Adoração às imagens. Vamos lá. O seu que viralizou, né, sobre se imagens ou se existem milagres a partir de essas coisas que a gente vê, né, de estátua chorando, locais que são sagrados e tal. Uhum. E aí, o que falar sobre isso? Isso é difícil, né? Aproveito para obrigado aí pela menção do vídeo aí. Foi um vídeo curto, né? Curtinho. O pessoal pode entrar no meu Instagram e ver lá, procurar. Olha, Vilela, é o seguinte, lá no Antigo Testamento, o Moisés, ele disse que os ídolos que os pagãos adoravam, na verdade, eram demônios. Os demônios estavam por detrás das imagens e dos ídolos. Não era somente um pedaço de pedra, não era um bezerro de ouro. A idolatria tem um componente demoníaco, satânico, porque ela é uma afronta direta a Deus. A imagem é colocada no lugar de Deus. Mesmo que se diga que ela representa Deus, mas ela acaba atraindo a atenção e a devoção do adorador para ela. Mesmo que você faça a diferença entre latria, que é culto a Deus, e dulia, que é serviço aos santos, e você dizer que você presta dulia às imagens e não latria, que é somente a Deus, na prática, a imagem acaba atraindo o foco da adoração. E a pessoa beija aquela imagem, faz orações para aquela imagem, carrega aquela imagem em procissão, tem um zelo por aquela imagem como se fosse uma coisa santa. Então, a imagem, a idolatria, ela é um ataque frontal a quem é Deus e ao ser de Deus. E, por isso, eu creio que a Bíblia fala que a idolatria, por detrás dos ídolos estão os demônios. Então Moisés diz isso no livro de Deuteronômio. Paulo repete isso lá em 1 Coríntios capítulo 10. Ele diz assim: eu quero que vocês saibam que aquilo que os demônios, que os gentios sacrificam, é aos demônios que eles sacrificam. E Paulo estava se referindo aos cultos idolátricos lá na cidade de Corinto, especialmente o templo da grande Afrodite, né, grande, assim, muito querida e adorada naquela época.
E Paulo está dizendo que por detrás do culto a Afrodite, da adoração das imagens e tudo, estão os demônios. Então, eu creio que até hoje isso é uma estratégia satânica. É agir através de coisas, de objetos, particularmente de imagens, com o objetivo de tirar o foco da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo, para que as pessoas se voltem para aquela imagem ou aquilo que aquela imagem representa, o que é absolutamente proibido. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. E Deus diz, né, que ele castiga até a terceira e quarta geração daquele que faz esse tipo de coisa. É um mandamento que traz uma penalidade pesada, né? Exatamente por isso. Mas a imagem... Bom, essa é a fala do Augusto Nicodemos, deixa uma coisa bem clara, que ele não atacou a nossa fé, né? Só essa questão de, eu acredito que seja algo satânico, mas vamos ver aqui o que o padre Paulo Ricardo diz. Dos santos e culto das imagens, que são duas realidades que estão bem ligadas uma com a outra. Bom, a pergunta é a seguinte: nós podemos ou não podemos cultuar pessoas e imagens? Aqui, para a gente entender isso, nós precisamos entender logo desde o início o que é um ícone e o que é um ídolo. Todos os dois são imagens, mas são duas coisas completamente diferentes. Ou seja, um ídolo é uma criatura que eu pego e coloco no lugar de Deus. Então isso é um ídolo. É uma imagem que eu tirei o Deus verdadeiro de lado e coloquei um Deus falso no seu lugar. Isso evidentemente é proibido pelo primeiro mandamento. Somente Deus é Deus. Somente Deus é Deus, e é por isso que no primeiro mandamento se proíbe fazer imagens. Ou seja, imagens que sejam ídolo. Veja que essa palavra eidolon, em grego, quer dizer exatamente isso, imagem. Só que existe uma outra palavra grega para dizer também imagem, que é o ícone, eikon, que é uma coisa diferente. Ou seja, o ícone é quando eu pego aquela criatura que foi uma pintura feita por mão humana, uma estátua feita por mão humana, mas eu uso aquela realidade não como um Deus no lugar de Deus, mas como uma janela, uma verdadeira janela que me abre para Deus e que me leva a Deus. Então, se eu tenho diante dos olhos claramente a diferença entre ídolo e ícone, eu vou entender então que uma coisa é proibida e a outra é permitida. Os protestantes radicalizam as coisas dizendo assim: mas então vamos cortar o mal pela raiz e vamos parar de fazer qualquer tipo de imagem. Só que, deixa eu ajudar você espiritualmente, meu irmão. Isso não resolve o problema. Não resolve o problema porque você vai continuar, por exemplo, tendo diante dos seus olhos a sua esposa, o seu marido. Quando você olha para a sua mulher e vê a beleza do corpo dela, você tem uma escolha. Ou você transforma o que você está vendo em ídolo, colocando sua mulher no lugar de Deus, ou você transforma aquilo que você está vendo em ícone, fazendo com que ela seja uma janela transparente que te faz louvar a Deus. Porque aqui o que está em jogo não é a nossa atitude diante de um bonequinho de gesso, mas é a nossa atitude diante de toda a criação. Aqui que está o problema. Você pode acabar com todas as estátuas de gesso, você pode acabar com todos os ícones, você pode acabar com todos os sinais feitos por mão humana. Mesmo assim, o problema da idolatria vai continuar existindo. Porque o problema da idolatria é mais sério e mais radical. O problema da idolatria é a sua atitude diante das realidades criadas. As realidades criadas te levam para Deus ou te afastam dele. Isso depende da sua atitude. Isto é você quem vai dizer. Portanto, diante de uma flor, diante de um pôr do sol belíssimo,
diante de realidades até mais tentadoras, como o sexo, o dinheiro, diante de qualquer criatura, você está sempre diante de uma escolha. Ali você está encurralado. Você tem que escolher. Você tem um bívio, uma encruzilhada. Ou você faz com que essa criatura seja um ícone, uma janela que te leva para Deus, ou você fará dessa criatura um ídolo, ou seja, algo que você coloca no lugar de Deus. Então é muito fácil a gente acabar com os bonecos de gesso. O difícil é acabar com a idolatria no nosso coração. Eita, que o Padre Paulo Ricardo deu uma aula aqui, né? A gente já trouxe isso em vários debates, em vários reacts de debates, abordando sobre essa questão, que foi um exemplo, assim, muito claro que o Padre Paulo Ricardo deu, né? Você pode tirar tudo, mas a idolatria que muitas vezes o nosso coração faz, ela não está ligada só a imagens, né? O Ariel trouxe isso num debate, falando sobre a questão do dinheiro, porque é dito lá no Novo Testamento também. E se nós formos ver, há pessoas também. Por isso que nós temos essa questão dos mandamentos, né? Que o pessoal fala, que a Igreja Católica mudou. Não é que a Igreja Católica mudou, é que os 2 mandamentos ali, o primeiro e o segundo, lá do Antigo Testamento, que são não ter outros deuses diante de Deus e não fazer ídolos para adorá-lo, essa questão já está no primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar o próximo como a ti mesmo. Não é isso que Jesus disse lá para todos nós? Então, quando nós falamos amar a Deus sobre todas as coisas, significa sobre todas as coisas. Ele não está falando ali só a questão de imagem, só a questão de roupa, só a questão de... Não, é sobre tudo. Que é isso que o Padre Paulo Ricardo falou. Por exemplo, você pode não ser católico e não adorar imagens, porque nós não adoramos imagens, né? Nem faz sentido adorar uma imagem, né? Que seria algo de uma pessoa que não tem nem a questão de lógica. Como é que eu vou adorar uma imagem que não tem poder nenhum? Ela é, né, inanimada, como tantos falam. Mas você pode não ser católico, né? Não pode viver essa realidade. Mas, todavia, entretanto, você pode ser de outra religião e adorar um político. Que, aliás, esse ano aí o negócio vai pegar fogo, né? Já tá pegando fogo. Ou você também pode adorar um cantor. Quantos cristãos, sejam católicos ou não, eles acabam indo em shows, fazendo inúmeros sacrifícios ali para estar em frente à pessoa que está cantando, mas não faz um sacrifício para ir na Santa Missa. Não é uma imagem, né, feita de gesso. É uma pessoa, ou às vezes é estar numa corrida de Fórmula 1, estar num estádio de futebol, né? E até esses dias a gente recebeu um comentário, eu já até respondi, acabei não trazendo aqui, de uma pessoa perguntando, né, sobre até a questão do escapulário, né? Mas falam que o escapulário, ele tem poder. Não, gente, não tem poder. Ele simboliza ali algo que é proteção, né? Existem todos esses sinais de Deus, que são os sacramentais. A lógica de tudo isso é ser um sinal de Deus para nós. Quando nós usamos a cruz, não é porque eu estou com a cruz que eu estou adorando aquele objeto. Significa que... Aliás, eu falei isso uma vez, né? Quando eu trabalhava numa livraria evangélica, um rapaz evangélico veio me questionar, porque eu tava com a minha cruz, e ele falou, por que você tá com a cruz? Tá adorando um Deus morto? Eu falei, não, meu Deus tá vivo. Então tem que tirar essa cruz. Eu falei, não, porque quando eu olho pra cruz, eu lembro do sacrifício que ele fez por mim. E na época eu nem tinha estudo, assim, de fé, tanta vivência, nada, eu tinha acabado de retornar, né? Mas, graças a Deus, graças ao Espírito Santo, ele veio, né, o Espírito Santo veio na minha cabeça e trouxe essa resposta. Quando nós temos objetos de fé, camisetas, escapulário, cruz, é uma forma de simbolizar, de representar. E aí, uma coisa que foi falada também nos outros debates, já trouxe isso em vários vídeos aqui, se nós formos seguir esta lógica, Deus também não usaria a questão da água no batismo, a imposição de mãos, ou até mesmo a sombra de São Pedro, ou lá no Antigo Testamento a Arca da Aliança, que era ligada ali à presença de Deus, a serpente de bronze também, que
foi usada por Deus para curar. As pessoas que foram também curadas pelos lenços de São Paulo Apóstolo, lá em Atos dos Apóstolos. Então, assim, o problema não é o objeto, é o que você faz deste objeto. É por isso que eu trouxe essa resposta do Padre Paulo Ricardo, que ela é muito didática e muito clara, né? Porque ele explica sobre o ídolo e sobre o ícone. Então, sobre o objeto e o que você faz daquele objeto. E é sempre bom nós lembrarmos, gente, que aquela época, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, mais no Antigo, existia toda a mitologia dos deuses, né, que eram os pagãos. Então, eles acreditavam que aquela imagem era um deus. Não existia um só deus. Eles eram politeístas, né? Não eram monoteístas. Eles não acreditavam em um só deus. Acreditavam em vários deuses. E eles acreditavam, algumas mitologias, né, que o deus estava aprisionado naquela imagem. Nós não achamos que as pessoas que já partiram e que são exemplo de santidade para nós são deuses, e nós não acreditamos que elas estão aprisionadas numa imagem. E isso é difícil das pessoas entenderem, né? Até mandaram lá uma mensagem no Instagram falando isso. Mas a realidade não é essa. Não, a realidade é exatamente como nós estamos falando. Existem imagens na Igreja Católica, porém elas não são adoradas, são como fotografias, eu sempre falo isso. De quem é um exemplo que buscou a Deus. São Paulo, São Barnabé, Santo André, Santa Rita, quem mais? Nossa Senhora de Fátima, que é uma aparição. Mas o que a igreja toma muito cuidado são com objetos, por exemplo, que soltam água, que dizem que é lágrima, ou que soltam mel. Porque sim, podem ser manipuladas, mas não quer dizer que Deus não vá se utilizar de alguns objetos e de algumas situações para manifestar o seu poder. Mas é o poder de Deus, não é o poder da pessoa, do objeto. Então, nós temos só que tomar muito cuidado para que nós não caiamos nessas questões de que, colocar imagem é satânica. Como que pode? A imagem de Nossa Senhora, a mulher que disse sim a Deus, ao contrário de Eva, que desobedeceu a Deus, como que uma imagem de Nossa Senhora vai ser demoníaca? Né? Uma fotografia, que na época, né, era feita de gesso, como que ela vai significar ali a questão de satanismo? Mas ela quer dizer representar a mulher que obedeceu. Então, é uma representação, é um simbolismo. O objeto, por si só, ele não tem poder nenhum, gente. Quem age é Deus. Pode ser que ele se manifeste como se manifestou lá em Fátima, no sol? Pode. Como também pode manifestar o seu poder na sombra de Pedro, no lenço de São Paulo Apóstolo, na serpente, porque o poder é de Deus. Por isso que nós hoje seguimos, né, essa questão de amar a Deus sobre todas as coisas, porque são sobre todas as coisas. Evitar a idolatria sobre tudo, qualquer coisa. Eu sei que mesmo trazendo este vídeo aqui, né, as pessoas vão continuar nos acusando de idólatras, de adoradores de gesso, mas a nossa realidade não é essa, que você, como católico, seja católico de IBGE ou não de IBGE, que você saiba disso, né? Muitas pessoas também vieram pro canal falando que eram católicas e que encontraram na outra igreja a verdade, porque na igreja católica adorava. Se você adorava imagem na igreja católica, o errado era você, porque a igreja católica nunca pediu para ninguém adorar imagens. A imagem é um símbolo de fé. Nos ajuda e precisa apontar para Deus, o nosso único Deus, e não ser um Deus na nossa vida, né? A imagem, o objeto, não. E o zelo que o Augusto Nicodemos falou aí, é o zelo como nós temos com o nosso computador, com o nosso carro, com a nossa casa, é o mesmo zelo. Porque nós temos que ter zelo pelas coisas que Deus nos deu, pelas coisas do Senhor. Não a idolatria. O zelo é um cuidado, é um respeito com aquilo que Deus mesmo nos deu, né? Agora me conta aí, você gostou desse jeito que nós fizemos aí? Um debate que a gente sabe que não vai acontecer, né? Porque acho que o Padre Paulo Ricardo nunca vai participar desses debates, gente. Até melhor ele não participar mesmo, porque já tá caindo em desuso esses negócios de debate já. Mas, né, como muitos de vocês gostariam de verem um dia, a gente tentou realizar aqui de alguma forma, tá bom? Não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal e, claro, deixa aqui nos comentários se você chegou até o final desse vídeo, escrevendo o hashtag final, tá bom? Que aí eu vou saber se você chegou ao final ou não, ou só ficou me enrolando, hein? Não esquece todos os seus comentários, sendo católico, protestante ou nenhuma religião, respeitar essas regrinhas aqui, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!